Estamos dando continuidade às nossas lições, página de número 70, neste momento, convido vocês. A Bíblia e o testemunho de si mesma. O que a Bíblia diz de si próprio, tá certo? Já mencionamos anteriormente que os primeiros textos, no caso os autógrafos, eles não existem mais. Não existe nada originalmente, ou original que seja, desculpe, que exista das escrituras sagradas. Não existe nada. Os autógrafos, não temos mais nada. O que temos à nossa disposição, no caso, são cópias que se multiplicaram ao longo da história, algumas fiéis aos primeiros originais, outras nem tanto. Logo, é a partir dessas transcrições realizadas e preservadas graças ao esmero e dedicação dos rabinos e escribas judeus que foram feitas as diversas traduções da Bíblia. Lembrando um fato interessante aqui que nós temos que frisar. Por mais que existam cópias que não sejam fiéis ao original, por questão de alguns grafismos, é importante frisar o seguinte: a mensagem não foi alterada, a mensagem não mudou. É aquilo que eu falei em aulas anteriores, que pode ter uma palavra, só para ficar num exemplo bem atual para nós, uma palavra que é em 2 S's, foi feito com um S só para vocês entenderem o que eu quero dizer. 2 R's, a mesma coisa, uma palavra no local que era para ser digamos, um C cedilha, colocaram sem a pontuação. É nesse nível que existem os erros, para que fique claro que a mensagem que a Bíblia traz, a mensagem que a Bíblia tem endereçada a toda a humanidade, ela não se alterou. Ela é exatamente a mesma. Isso aqui não mudou absolutamente nada, só para deixar claro isso, tá certo? Dando continuidade na página 70 ainda, é nesse contexto que alguns estudiosos críticos dos textos bíblicos levantam indagações a respeito da perfeição dos originais, pois, segundo eles, não há como ter certeza de que os autógrafos não continham erros, uma vez que já não existem mais. Entretanto, a questão da inerrância dos autógrafos não deve ser tratada no campo do conhecimento empírico. Ou seja, não se pode obter a certeza da inerrância bíblica a partir de experiências, e sim, mas das declarações que as próprias escrituras fazem de si própria, de si mesmas, aliás. A Bíblia declara sua plena inspiração. Exemplo, texto clássico acerca disso, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E sustenta o seguinte, olha o que mais que a Bíblia sustenta a partir dela mesma. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é o autor das Escrituras. Agora, se a pessoa que recebe alguma coisa do Espírito Santo vai escrever na Bíblia, escrever o que recebeu, essa cópia que a pessoa essa primeira cópia que a pessoa escreveu não exista mais, só cópias delas, o erro que pode se conter é quando aquele copista foi fazer a transcrição, uma palavra ficou fora, uma letra ficou fora, um ponto ficou mal colocado, que seja, mas a mensagem ela não muda. Ou seja, nada muda, por exemplo, de que o Espírito Santo inspirou pessoas a escreverem a Bíblia. Nada muda, por exemplo, de que nenhuma profecia por vontade humana. Esse é o ponto, acho que vocês estão me compreendendo
O que eu quero dizer quando a Bíblia ela dá testemunho de si próprio como sendo a inerrante, a infalível, a imutável palavra de Deus. Provas da inspiração bíblica, página 71, bem embaixo para quem tem o livro. Afirmamos anteriormente que a inspiração se constitui a fonte de autoridade para a fé e para a prática da vivência cristã, e que somente as Escrituras podem ser chamadas de palavras de Deus. Tá? Tais afirmações podem ser comprovadas mediante, número 1, a natureza própria de Deus, número 2, declarações que as próprias Escrituras fazem a respeito de si próprio, tá? Número 3, as afirmações feitas por Jesus e apóstolos, e número 4, as profecias que se cumpriram ao longo da história e que estão nas Escrituras, tá? Então, nesse sentido, as provas da inspiração bíblica, ela está nesses 4 pilares inamovíveis. E a explicação disso, página 72, para quem tem o livro, página 73 também. E por fim, na página 74, uma citação do Thyssen aqui, o grande avivalista inglês John Wesley, elaborando os seus argumentos em favor da inspiração e inerrância das Escrituras, segundo Thyssen, falando do Wesley no caso, diz que a Bíblia deveria ter sido redigida por homens e anjos maus. Por homens e anjos maus, ou pelo próprio Deus. Não poderia ter sido escrita por homens e anjos maus ou demônios, porque ela os condena às chamas do inferno por toda a eternidade. E não poderia ter sido escrito por homens e anjos bons, porque jamais teriam dito, assim diz o Senhor, uma vez que eram eles que o diziam. Nesse sentido, conclui Wesley, segundo Thyssen, só poderia ter sido escrita pelo Supremo Senhor Deus, portanto, plena de inspiração divina. E por fim, uma questão para a nossa reflexão, é outro desafio, digamos assim. A inspiração das Sagradas Escrituras é um dos maiores eventos sobrenaturais da história humana. Tendo isso como verdade, a importância desse livro estaria na inspiração ou no conteúdo por ela revelado? Tá certo? É uma pergunta para nós, é uma reflexão, e vamos pensar e vamos nos sentir desafiados a desmistificar essa colocação que aqui foi feita. Capítulo 3, página de número 75, a inspiração do Antigo e Novo Testamento. No capítulo anterior, ou nos vídeos anteriores, estudamos a questão da inspiração das Escrituras, observando as particularidades e provas pertinentes ao tema. Então, nesse aqui, a gente vai tratar de forma específica e concisa da inspiração do Antigo e Novo Testamento. A inspiração do Antigo Testamento. A inspiração do Antigo Testamento facilmente pode ser percebida mediante diversos fatores essenciais. Entre eles, observe, a pessoa do próprio profeta, que se constitui o elemento humano nesse maravilhoso processo de composição da palavra de Deus, bem como os diversos termos utilizados para se referir a eles, a função profética que exerciam e a chamada rede sequencial redativa, elemento indispensável na continuidade produtiva dos textos que compõem o Antigo Testamento. Página 76, profetas, termos afins e credibilidade. Os profetas eram chamados de videntes. 1 Samuel, capítulo 9, verso 9 e verso 19. Mensageiros do Senhor, Isaías 42 e 19. Atalaias, Jeremias 6 e 17, Ezequiel 3, verso 17. E homens de espírito, Oséias 9 e 7, observem.
Essas designações evidenciam para todos os efeitos o sentido do ofício desempenhado por eles nos tempos do Antigo Testamento. Então, por isto, a forma e os termos com que eles são designados é que fica no campo, digamos assim, da convicção, da certeza de que estes homens estavam falando em nome do Todo-Poderoso. Observe o que está aqui na página 77 do livro, para quem o possui, Os Profetas e a Função Profética. A credibilidade que os profetas desfrutavam entre o povo judeu, claramente evidenciado pelos diversos termos atribuídos a eles que nós já citamos, era fundamental para a aceitação de seus escritos como provenientes de Deus, plenos de inspiração divina. Então a isto soma-se o fato de que os próprios textos do Antigo Testamento reivindicam para si mesmos a inspiração divina com base no fato de se apresentarem e de serem recebidos como pronunciamento genuinamente profético. Então, dentro da função profética, eles eram encarados dessa forma. Bem embaixo ali, é importante salientar que na época formativa da cultura hebreia e depois durante toda a história subsequente de Israel, os profetas e os sacerdotes eram tidos como líderes civis e religiosos. Isso em virtude das posições ocupadas por Moisés e Arão. É a partir da instituição da ordem profética que passou a existir a sucessão profética entre os judeus, sendo que em Cristo, o Messias e maior de todos os profetas, Jesus também é caracterizado assim, o ofício alcançaria o seu mais elevado nível, conforme a expectativa que estava em Sefer Devarim, que é livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, onde se está bem designado, bem frisado, que Deus levantaria este grande profeta, superior a Moisés, até inclusive. A bem da verdade, a função profética como um todo, e o profeta em particular, foram os principais instrumentos utilizados por Deus na transmissão escrita de sua revelação, no caso, o Antigo Testamento. E, afinal de contas, os textos foram produzidos e entregues ao povo por intermédio dos profetas. Então, aqui está a autenticidade dos profetas do Antigo Testamento e, por fim, a autenticidade do Antigo Testamento também. Os profetas e as escrituras, você pode verificar isso na página 78, os profetas e a rede sequencial redativa. Os profetas, conforme as exigências prescritas em Deuteronômio, capítulos 13 e 18, faziam parte de uma espécie da rede sequencial redativa, ou seja, cada um deles dava continuidade à redação feita pelo seu antecessor imediato. É com base nessa sequência que é possível compreender porque Josué, assim como outros autores, 1 Samuel 10, 25, deu continuidade ao texto iniciado por outro profeta escritor. Olha o que o texto diz. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Josué 24 e 26. Essa sequência de escritos proféticos permitiu a formação e a manutenção de um registro oficial de todos os textos que posteriormente formariam o Antigo Testamento. Tanto que o próprio Novo Testamento refere-se a ele como Palavra de Deus. Está aqui várias referências, conhecido como Palavra de Deus. Antigo Testamento está falando, Marcos 7,13, Romanos 9,6, Oráculos de Deus, Hebreus 5,12, Escrituras, Mateus 21 e 42, Moisés e os Profetas, Lucas 16 e 31,
Lei e os profetas, Mateus 5:17, ou simplesmente lei, João 10:34, ou se não, de profetas apenas, porque está bem claro em Mateus 26, versículo 56, e Lucas, capítulo 24, verso 25 e verso de número 27.